o autoconhecimento é a fonte da juventude, né? Essa é uma afirmação, tá, gente? Então anota aí. Por que que o autoconhecimento é a fonte da juventude, né? Porque quando você acessa novas pessoas dentro de você, você tem condições de deixar nascer novas pessoas dentro de você. Então, de uma certa forma, metaforicamente, mas não é tão metaforicamente assim, você nasce de novo, entendeu? Ou seja, tem pessoas dentro de você que nunca viveram aí com você. E que no momento em que você resgata, essas pessoas trazem para você a possibilidade de você viver uma nova vida. E aí é isso que dá essa sensação de frescor, essa sensação de estar jovem de novo, de vontade de aprender. Tudo isso é o acesso à fonte da juventude, né? Porque às vezes a gente fica querendo acessar a fonte da juventude para viver mais tempo a mesma coisa que a gente está vivendo. Isso não é acesso à fonte da juventude, né? E aí eu digo, né, que sempre que o lance é assim. O negócio não é a gente não desanimar, né? Porque todo mundo vai desanimar um dia, não procrastinar, né? Não ficar ansioso, né? Às vezes a gente fica numa busca de não passar por esse lugar, né? E na real, não tem muito como você não passar por esse lugar, porque quando você está nesse lugar, por exemplo, você já está lá, né? Então, você ficar num lugar bom, né? Se você estiver num lugar bom, você ficar preocupado que você não quer ficar naquele lugar que não é tão bom, né? Você deixa de viver o momento que você está bom, né? Então, geralmente, quando a gente não quer estar procrastinando, não quer estar ansioso, não quer estar estressado, a gente já está nesse lugar, né? Que é o lugar de estar estressado, de estar ansioso e estar com medo, às vezes, né? Então, o objetivo não é não passar por esse lugar. O objetivo é fazer um tempo de retorno mais rápido, conseguir voltar mais rápido para esse lugar que eu chamo de um lugar divino, né? Então, esse lugar do centro, gente, que todo mundo acha que é o lugar onde a gente deveria passar a nossa vida, né? Buscar passar a nossa vida, ele não é um lugar para passar a vida, ele é um lugar para você passar, né? É o nosso, vamos dizer assim, o lugar do nosso divino, o lugar onde a gente faz uma boa conexão com a nossa intuição, com o nosso coração, com todas as coisas que fazem sentido para nós. Então, quanto mais vezes a gente consegue passar pelo centro, né, mais a gente consegue essa informação sobre a gente mesmo. Então, o membro de equipe interna que consegue fazer você voltar mais rápido, né, esse é o membro de equipe interna que a gente sempre tem que estar buscando trazer de volta. Então, quando eu falo de equipe interna, eu não estou falando que você precisa conhecer todos os membros de equipe interna intimamente para poder tocar a sua vida, sabe? Não é sobre isso. É sobre você ir caminhando na tua vida e tendo vamos dizer assim, um know-how suficiente, uma inteligência suficiente para poder caminhar na tua direção e ir encontrando essas pessoas, e ganhando intimidade, né, com essas pessoas, sem entrar no modo que eu chamo de o modo sofrência, entendeu? Porque, meu Deus do céu, vem muita gente para mim no modo sofrência, sabe? Assim, tipo, achando que autoconhecimento é um lugar para a gente sofrer as nossas histórias passadas, né? Ou a nossa história presente. E não é, gente. O autoconhecimento não é sobre sofrer. O autoconhecimento é sobre a gente ir buscando essas informações, saber o que fazer com elas, né? E a cada momento da nossa vida, a gente ir desatando os nós, sabe? As histórias, elas servem para ajudar a gente a desatar os lugares onde está tudo emaranhado, desembaraçar aquilo para ir soltando essa teia, para você poder ir tecendo, né, uma nova história, né? Porque você precisa daquela história, das suas histórias de vida, é como se fossem fios, né? São as nossas várias histórias de vida, para você trançar elas de uma forma diferente, você contar uma nova história, né? Se você não desembaraça, ou se você não sabe desembaraçar, você fica sempre tecendo e contando a mesma história, entende? E às vezes você precisa de um membro de equipe interna novo, justamente para poder, né? Ter a habilidade para desembaraçar tudo isso. O ponte da juventude é trazer essa galera que nunca teve na tua vida, deixar nascer essas pessoas. Na verdade, cada um tem as suas histórias, né? Então, não é uma coisa que eu posso dizer assim que funciona igual para todo mundo, né? Ontem, inclusive, no momento da mentoria, lá ontem à tarde, eu passei a tarde com os mentorados, né? E aí eu fiz um jogo para eles, um jogo dentro do jogo, né? Porque daí, no momento mentoria, eu crio uma dinâmica ali para a gente ir lá, vamos dizer assim, identificar novas dinâmicas dentro de nós, né? E aí, no momento em que eu fiz isso, né? Para que foi isso, né? Para mostrar como esses membros de equipe interna, dentro de cada um, funciona de um jeito diferente, né? Ou seja, o teu aventureiro, né?
e o teu, vamos dizer assim, o teu lado mais falador, por exemplo, ou o teu lado mais tristonho, né? Eles funcionam diferente do meu, entendeu? Por exemplo, o meu lado tristonho e o meu lado, né? O meu mesmo de equipe interna tristonho, mais depressivo, assim, e o meu lado mais aventureiro, né? Eles têm uma relação entre eles, né? Então a Miriam mais deprê, mais tristonha, e a Miriam mais aventureira, esses dois membros de equipe interna dentro de mim, eles funcionam num tipo de relação, né? Por quê? Porque eles construíram uma relação, né? Eles estão ali a vida inteira convivendo juntos, quer você saiba ou não, eles existem dentro de você, e mesmo que você ache que teu aventureiro não existe, ele existe. Então ele está convivendo ali com o teu lado deprê. Tem gente que fala assim, Miriam, você não tem lado deprê, né? Tipo, você tá sempre com uma energia legal, você tá sempre alegre. Tá? Eu falei, não, eu tenho o meu lado deprê, lógico que eu tenho, né? Se eu não tivesse, eu não faria reflexões internas, né? Que esse lado, nosso lado deprê, é esse lado que faz reflexões internas. Só que o arranjo, né, o relacionamento entre esses dois membros de equipe interna dentro de mim, né, ele funciona diferente do que em você, por exemplo, do que de um outro mosaicado meu. Então, o autoconhecimento está falando justamente disso, né? E as histórias que a gente vive está falando disso também, né? Que histórias essas pessoas dentro de nós já construíram, já viveram juntas e que crenças essas pessoas dentro de nós ajudaram a construir dentro de nós, né? E eu não gosto muito. Tem alguns termos que eu uso, né? Porque são termos conhecidos e aí facilita a minha comunicação num primeiro nível, né? Mas, na real, tem termos que eu não gosto muito. Por exemplo, crença limitante, né? É um termo bastante conhecido, né? Mas é um termo que eu nem gosto muito, sabe? Porque eu acho assim que uma crença, ela não é necessariamente limitante, né? Ela é uma crença, entende? Limitante é o fato de você não deixar entrar outras, né? Não é aquela crença que te limita, né? O que te limita, na verdade, é o fato de você não deixar entrar outras crenças. Porque às vezes você achar que aquela é a única que existe, né? Aquele é o único jeito que existe, né? Ah, por exemplo, sei lá, eu antes dirigia um carro mecânico, com trocar a marcha e tal, e aí, de repente, surge um carro com um câmbio automático. Daqui a pouco vai surgir um outro que vai ser todo automatizado, que a gente não vai precisar nem dirigir, né? Mas, enfim, o que acontece o que limita, né, é eu não me abrir para a possibilidade de comprar um carro automático, por exemplo, né? Então, o limitante não é o carro mecânico, né? É muito legal eu saber dirigir um carro mecânico. Por quê? Porque às vezes eu estou num lugar aí que só tem um carro mecânico. Então, o fato de eu saber dirigir um carro mecânico vai me ajudar naquele momento, né? Entretanto, sei lá, estou no meio de São Paulo, tem um carro que você tem que ficar trocando a marcha, é muito mais cansativo do que você estar no carro automático, porque o trânsito fica toda hora parando e tal, né? Então, assim, cansa mais, né? Então, você ter as diversas possibilidades é que vai dar pra gente a possibilidade de viver mais vidas. Então, tudo isso para voltar a dizer, né? Que os membros de equipe interna nossos, não adianta eu simplesmente criar um padrão, funciona assim ou funciona assado, né? Por isso que dentro da mentoria eu tenho essa proximidade com cada mentorado, justamente para facilitar cada um conhecer como funciona cada membro da sua equipe interna dentro da sua dinâmica, né? Dentro da sua vida. Não funciona tudo igual. Nós somos iguais só em potencial, tá? Em potencial nós somos iguais. Mas a gente não é igual na manifestação. Porque o que acontece? Ó? O mais importante é que na hora que a gente percebe, né, que dá para viver mais vidas, se a gente não se mexe, aí essa frase que você falou tá perfeita. Não precisa mais esperar tudo isso. Porque se você já se tocou, né, a hora é a hora quando a gente se toca. Quando a gente se toca de que dá para fazer alguma coisa e que às vezes a gente não tem condição de fazer e a gente não faz nada com essa informação, aí tá passando o tempo, é tic-tac, tic-tac, a vida está sendo desperdiçada, né? Só que às vezes a gente tá tão dormindo, um sono profundo, né? E tem gente que quer continuar dormindo, entendeu? E aí tudo bem também. Tem uma conversa específica que é muito interessante. E quando você se pega nesse lugar, aqui tem um sinal de alerta gigante. Acende uma luz aí na tua vida, entendeu? Que é quando você começa a entrar numa conversa do tipo assim... Eu vou explicar, gente, mas deixa eu te falar a conversa primeiro para você ver se você já se pegou numa conversa dessa. Tipo assim, tá muito difícil de conseguir fazer qualquer coisa porque tá tendo uma guerra na Rússia com sei lá eu quem, e aí essa guerra tá fazendo o mundo ficar não sei o que, não sei o que. Porque o Covid isso,
isso. Ah, porque o governo também não ajuda, porque não sei o que, não sei o que. Entendeu? Ó, vocês estão vendo que eu estou indo para uma dimensão maior. A guerra na Rússia, depois estou falando do Covid, que é outro movimento mundial, e depois estou falando do governo brasileiro, né? Tipo assim. E tipo assim, se a Rússia parar de fazer a tal da guerra, será que a tua vida muda mesmo? Se o governo te ajudar, será que a tua vida vai mudar mesmo? Antes do Covid, você estava mais feliz do que você está agora? Essa é a minha pergunta para você. Então, esse tipo de papo, hello, entendeu? Quando alguém chega para mim e diz uma coisa dessa, né, não dá, gente. O que você tem com a guerra da Rússia se nem da tua vida você está querendo, conseguindo cuidar, entendeu? Eu não estou dizendo que não é importante, é muito importante. Mas o primeiro jeito da gente ajudar qualquer movimento do mundo que está acontecendo, que não é aquilo que a gente quer, é a gente começar a vibrar mais positivamente. Se eu ficar nesse mimimi, né, nesse lugar aí, eu não estou ajudando vibracionalmente o planeta. Ou seja, eu não estou ajudando essa onda, né, de boas vibrações se tornar melhor. Por quê? Porque eu tenho que fazer um primeiro movimento para justamente interferir no movimento da pessoa que está do meu lado, sabe? E aí vai, né? Ontem, por exemplo, a gente estava conversando de ficar, por exemplo, falando mal das grandes corporações, né? Só que assim, porque as grandes corporações é assim, porque tá muito árido, porque não sei o quê, né? Só que, gente, as grandes corporações, elas são formadas de pessoas, de grandes líderes, entendeu? Então, o único jeito que tem de mudar ou de fazer qualquer tipo de transformação ou de humanização dentro das corporações é se quem está no topo da cadeia hierárquica, né, vier para um processo de humanização também. Começando por trazer o humano que mora dentro de nós e parar de entrar nesse modo robô de funcionar, né? Então, assim, é isso que eu acho. Porque assim, ó, a gente tem a nossa equipe externa, que pode ser a Rússia, pode ser o governo, ou pode ser a pessoa que está do teu lado. E aí, essa equipe externa, né, que está às vezes do nosso lado, né, no meu caso, né, quando eu passei por aquele momento lá super árduo, a minha equipe externa tava um caos, gente, entendeu? Agora, o que você faz? Você pode lidar com aquilo que está sob o seu controle, que é a tua equipe interna, né? E aí se tornar mais ousado para acreditar que você vai conseguir lidar com aquilo de uma outra forma e até para ver qual é a próxima vida que você quer viver, né? Na verdade, o grande lance é para onde você está indo, o que você quer viver, como que tudo isso se conecta com a tua vida. Tudo isso aí, isso está sob o nosso controle. Essa é a parte que dá para mudar. E aí, se a gente muda isso, a gente tem condição, sim, de fazer a mudança no mundo que está fora, né? Mas sem mudar o que está dentro, eu acho que eu lamento informar que você está combinando com o mundo que está fora. Quando eu olho, por exemplo, para profissionais que são super bem-sucedidos e que mesmo assim, em um determinado momento da vida, começam a ficar não tão felizes, vamos dizer assim, né? Com do jeito que a coisa está indo, né? É muito importante a gente olhar para um histórico, né? E saber por que é que aconteceu tudo como aconteceu, né? E na verdade, assim, quando um executivo, por exemplo, ou um empreendedor, ou até a gente pode estar falando de qualquer pessoa na vida profissional, né? Quando a gente olha para o histórico profissional, a gente tem que sempre lembrar, né, que todas as coisas que a gente fez, né, a gente fez para chegar aqui no lugar onde a gente está. Ou seja, tudo que a gente construiu, tudo que a gente passou, toda a nossa experiência de vida leva ou traz a gente até o momento presente, né? Quando a gente começa a ficar infeliz, aqui tem uma pista muito importante. Quando a gente começa a ficar infeliz, a primeira informação, né, que essa insatisfação traz é de que você parou no tempo, sabe? É tipo assim, você ficou num lugar chamado uma área de não aprendizado, né? Então, quando a gente fica numa área de não aprendizado, tem um membro de equipe interna nosso, né? Que é o membro de equipe interna, que é o nosso aventureiro, que é o nosso curioso, que é esse lugar nosso, né? Que sabe, né, que se a gente continuar onde a gente está, a gente, na verdade, a gente para, né, de evoluir e aí a gente começa até a fazer um movimento contrário. A gente começa não é só, se fosse só parar de evoluir, tava bom, mas a gente começa a andar para trás no sentido, não que a evolução a gente possa andar para trás, mas no sentido da sensação, sabe? Ninguém vai parar de evoluir e andar para trás, né? Porque não existe parar de evoluir e andar para trás. Só que existe uma sensação, sabe aquela sensação de que parece que o mundo tá indo e você tá ficando, né? Então, se o mundo tá indo e você tá ficando, dá uma sensação de andando para trás, sabe? Não é? Você pode estar com o carro parado,
né? Só que se os carros da frente começam a andar, você pode ter uma sensação de que você está ficando e o carro está, né, o mundo está andando e você está ficando para trás, tá? Então, essa sensação de estar ficando para trás, né, é uma sensação justamente de quem não está inovando, né? E inovando não é fazer assim um movimento gigante na tua vida, de tipo queimar uma ponte para construir uma outra, né? Inovando significa você aproveitar toda a experiência que você tem na tua vida, tudo que você construiu na tua vida, para a partir de então você, vou usar um termo aqui bem específico do mundo da realização, você monetizar isso, embalar isso num outro formato. Né? Quando você consegue fazer esse movimento, né, de inovar o jeito que você usa, entrega, né, e entrega mesmo, né, para o mundo, compartilha para o mundo toda a tua experiência de vida, gente, você levou todo esse tempo para construir. Quando você faz esse movimento, você está empreendendo a tua vida. Independente se você é um empreendedor ou não. Você pode fazer isso como a mosaicada ontem a Beth falou, né? Você pode fazer isso no teu próprio contexto, no contexto que já está, né? Empreender no CNPJ de outra pessoa, entendeu? O empreendedor, né, da própria vida é uma identidade, sabe? É um jeito de estar levando a vida. E o que significa empreender a própria vida? É você mudar o jeito, né? Ou seja, você dar um upgrade, você renovar o jeito, embalar de uma outra forma a tua atuação profissional, sabe? Para você aproveitar mais tudo que você levou para construir, né? Esse tempo todo para construir, num outro formato. Né? E quando você faz esse movimento, aí você está deixando entrar novos membros de equipe interna para a tua vida. Agora, não adianta, esse não é o meu jeito de mentorar, contar para a pessoa o que eu estou vendo, sabe? Eu conduzo a pessoa num jogo para ela ir lá descobrir a pessoa dentro dela que vai contar para ela o que está acontecendo. E aí, a partir daí, esse know-how se consolida. Você não fica dependente de um mentor, entendeu? Você constrói... Você constrói essa inteligência dentro de você. Você consegue perceber quem você está resgatando e como resgata, né? E aí, é se colocar na agenda. Ou seja, deixar alguns membros da tua equipe interna acontecerem significa você se colocar na agenda para guardar alguns minutos do teu dia para aprender a ver como que você vai lá ter essa conversa com você mesmo de uma forma organizada e não ficar nesse looping interno, né? Que é o que a gente faz, de ficar... Porque a gente conversa, quer você queira, quer não, tem uma conversa rolando aí dentro de você, né? Então, ou você assume o comando dessa conversa, ou você aprende a decodificar essa conversa, né, para poder usar essa informação a seu favor, ou isso vai ficar fazendo um looping dentro de você e você não sai do lugar, sabe? Porque você fica... Isso é depressão, né? Lógico, não estou querendo simplificar uma coisa que é bastante complexa. Eu só estou mostrando uma lógica do processo depressivo, para você poder aumentar o seu nível de percepção, né? Então, esse movimento para dentro, né, e se perder lá dentro, é um lugar que a gente tem que aprender a fazer diferente, sabe? Você ser capaz de entrar e sair, entrar e sair. Eu já vi pessoas se perderem em processo de autoconhecimento, se perderem feio. O jeito errado de buscar os membros de equipe interna é você não saber o que você está fazendo, sabe? É você achar que você está indo buscar uma informação. E aí você começa a fazer esses retiros, né, de busca interna, né, de uma maneira desorganizada, de uma maneira extremamente, eu diria assim, até uma coragem que não tem responsabilidade. Tá? O que é uma coragem que não tem responsabilidade? É uma coragem onde você se larga para fazer o processo de autoconhecimento. Você tem que ter um mínimo de know-how para saber o que você está fazendo. Não é uma coisa assim de você se largar e achar que vai acontecer uma mágica e vai vir um insight e vai ter vamos dizer assim, uma iluminação que você vai sair de um ponto para o outro com uma clareza gigante, sabe? É um processo de construção de inteligência. O autoconhecimento não é um processo de terceirização, sabe? Quando a gente terceiriza, por exemplo, para alguém, para um terapeuta, para um coach, um trecho, né, no sentido assim, eu vou lá pedir ajuda, eu vou lá buscar ajuda, você tem que saber qual é a tua parte. Você tem que saber o que pedir, você tem que saber o que você tá buscando. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter a clareza mesmo de alguns valores, por exemplo. Quais são os valores que você com os quais você está querendo viver a tua vida, né? O que é para você a tua vida? Onde você quer estar? O que você quer estar vivendo? Como você quer ser percebido por você e pelo outro, né? Você precisa ter clareza do teu manifesto, sabe assim? De vida mesmo, né? Tudo isso vem antes de qualquer processo de mergulho interno mais profundo, porque senão pode ficar muito perigoso. Você pode começar a pegar
um monte de informação que vai fazer você sentir cada dia mais culpado, cada dia mais sabichão, né? E aí você volta de um processo de autoconhecimento desse jeito, né? São esses mergulhos que a gente faz e traz um monte de informação, e volta para o teu contexto com a mochila lotada de história e de insights, e aí você fica mais munido, porque é exatamente isso, porque você entra num ambiente de guerra quase, você fica munido para resolver a vida dos outros. E aí você começa a pegar todos aqueles insights e vomitar em cima das pessoas que estão à sua volta para tentar mudar a vida das pessoas, porque você agora sabe tudo sobre você, sabe tudo sobre como funciona tudo, né? Só que você não consegue usar para você a informação, entende? Aí você vira uma mala sem alça, entende? Porque daí você sabe resolver a vida de todo mundo. Você sabe por que alguém está funcionando assim, por que alguém está funcionando assado, que a pessoa devia fazer isso, que a pessoa devia fazer aquilo, né? E aí é um caos, entende? Porque você vira um chato. E a ideia não é essa. A ideia é de uma forma organizada, estruturada, né? É você entrar em contato com aquilo que você sente que você quer para a tua vida, antes de você querer arrumar a vida de qualquer pessoa. O autoconhecimento é um estilo de vida. Ele tem que virar um estilo de vida. O autoconhecimento, ele tem que ser uma estratégia para a gente sobreviver no primeiro momento, mas ele tem que ser um jeito de olhar ou de tocar a sua vida. E não um acumulado de informação para você tocar melhor a vida do outro. Eu levei muito tempo, sabe? Porque eu sou faladeira pra caramba. Então eu levei muito tempo para entender que a gente consegue mudar o outro. Porque por muito tempo eu achei que a gente não conseguia mudar o outro, né? E eu levei muito tempo para chegar nessa conclusão. A gente pode mudar quem a gente quiser, né? Parece contra-intuitivo isso que eu tô falando, né? E o melhor jeito de a gente mudar todas as pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que as pessoas mudassem, né? É a gente ser um exemplo de mudança, sabe? Por quê? Porque se cada um de nós, né? Se eu faço uma mudança, o que eu faço? Eu mostro pro outro que é possível, sabe? Ele vai falar, meu Deus, mas se até essa pessoa que, tipo assim, é uma dona da verdade, que sabe tudo sobre todo mundo, né? Se até essa pessoa que parecia uma turrona, que não saía do lugar, se até essa pessoa mudou, né? Nossa, é possível mesmo, sabe? Então, é nesse sentido, assim. Quando a gente faz o nosso próprio processo de fazer a nossa evolução, de fazer os nossos pequenos ajustes, né? Que vão dando a oportunidade para o outro conhecer um lado nosso que ele não conhecia. Porque fazer evolução é isso, gente. Fazer evolução não é uma coisa de ideologia, assim, de evoluir, né? Que parece tão bonito, né? Evoluir é o seguinte, evoluir é dar a oportunidade para as outras pessoas conhecerem um lado seu que ninguém conhece, e nem você. Isso é evoluir. Evoluir é evoluir um relacionamento, é ir para uma nova camada tua. Quando você vai para uma nova camada tua, você evolui o relacionamento com aquela pessoa que está fora de você, porque você evoluiu o seu relacionamento com você mesmo. É dar a oportunidade para a pessoa conhecer, a pessoa que está fora de você e para a pessoa que está dentro de você, conhecer uma nova faceta tua, uma nova possibilidade tua, sabe? Por isso que tem que ser na prática. Tem que refletir na vida, pessoal. Senão não tem evolução. A evolução é isso. É de uma forma simples, entendeu? Não entra nessa piração de evoluir desse jeito grandão, entende? Porque o grandão, ele é um empilhamento do pequenininho, sabe? Não tem grandão sem pequenininho. Pega uma lupa, tudo que é grande tem um monte de pequenininho dentro, né? São camadas nossas que a gente vai trazendo. Isso é evoluir. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, ou um pulo de paraquedas, ou simplesmente você escolher o restaurante que você vai almoçar hoje, né? Que seja um movimento diferente, ele pode acordar para você um insight diferente que vai fazer você se lembrar de que a vida não é só isso e nem você é só isso, sabe? E que tudo que a gente está vivendo, qualquer coisa que seja, talvez a gente não consiga transformar imediatamente. Entretanto, tem uma coisa que a gente consegue transformar imediatamente, sabe? O que é que a gente consegue transformar imediatamente? A gente consegue transformar imediatamente, inserir na nossa vida o que eu quero, de modificar, ter clareza do que eu quero, qual é o ponto que eu quero. A partir do momento em que eu insiro essa informação e ilumino isso dentro da minha vida, as oportunidades à nossa volta, elas passam a ser enxergadas. Então, diminui o tempo que você leva para mudar de vida no sentido assim, ingressar a possibilidade de viver uma nova vida.
sabe? Porque as coisas, elas têm essa mágica, né? A mágica, ela não é uma coisa que você fica esperando uma oportunidade que vai nascer, né? A mágica é a pessoa que você passa a ser, né? A partir do momento que você tem clareza do que você quer para a tua vida. Isso é autoconhecimento, é lá ouvir essa galera. E às vezes você ouve só uma única pessoa, que é aquela pessoa que está escolhendo alguma coisa, pode ser muito pequena, não precisa ser um pulo de paraquedas, mas pode ser só aquela pessoa que escolhe o almoço, que escolhe onde quer almoçar, que faz um movimento pequeno e diferente na tua direção, que escolhe fazer 10 minutos de exercício naquele dia, sabe? Essa pessoa, naqueles 10 minutos de exercício que você vai fazer, que você não iria fazer, naquele momento que você desligou o YouTube e está fazendo isso, pode te surgir uma informação. Então, assim, ficar mais com você mesmo, não para ficar remoendo, né? Mas aprender a ficar mais com você, isso é autoconhecimento. Então, assim, o exercício que eu tenho para dar, então, de maneira prática, é começar aquilo que você está quase escolhendo, mas que você acaba pensando, não vou fazer porque o outro talvez queira escolher o restaurante, ou não vou fazer porque o que vão falar de mim, ou não vou fazer porque isso, por aquilo, mas que já está com vontade de fazer, eu convido você a fazer. Querer ficar mais comigo mesma, eu pensava que era solidão e que era perigoso para uma depressão. Sim, Fátima, ele pode ser perigoso para uma depressão se você ainda não tiver a competência desenvolvida para ficar com você mesmo, tá? Aí pode virar uma depressão, tá? Por quê? Porque o ficar com você mesmo não é ficar em looping de conversa interna, né? O ficar com você mesmo é você ir lá resgatar mais pessoas dentro de você a cada momento, é viver experiências no mundo fora, tá bom, gente? O ficar com você mesmo é viver experiência fora, não é viver experiência dentro só, né? Então, sim, pode ser perigoso no sentido de você começar a criar um looping interno, sabe? O ficar com você mesmo, gente, significa você acolher o que você quer fazer. Você pode estar com um monte de gente em volta de você, e se você não escolhe o que você quer fazer porque você está naquele grupo, você não está com você mesmo, né? E às vezes você está sozinho, mas não está fazendo aquilo que você quer, mesmo estando sozinho, você também não está com você mesmo, porque você não está fazendo, não tá fazendo nada. Você está sozinho. Estar com você mesmo não é estar sozinho. Você pode estar com você mesmo estando com 10 pessoas à sua volta. Se você é capaz de, com 10 pessoas à sua volta, ter uma opinião sobre as coisas, fazer boas escolhas, você está com você mesmo, mesmo estando com 10 pessoas. Agora, se você está com 10 pessoas e fica se metendo na vida dos outros, cuidando da vida dos outros, não está cuidando da tua, né? Você não está com você está com os outros, tá? Entende? Então, não é sobre estar sozinho. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ficou alguma dúvida sobre isso, gente, vocês me mandam um direct. Se você está fazendo algum tipo de assumindo alguma coisa, né? Alguma ideia, e de repente está achando que não está fazendo muita congruência, me manda um direct, me manda uma mensagem, tá bom?